Meus irmãos, eu quero deixar uma palavra que se encontra no livro de Romanos, capítulo 1, verso de número 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Eu estava meditando nesta palavra e eu acho muito interessante porque o apóstolo São Paulo foi um homem, eu digo assim, imortalizado por Cristo, um referencial para a igreja da sua época, um referencial para a igreja moderna em todos os sentidos, uma referência de pregador, de ensinador, uma referência de uma pessoa compromissada com o reino de Deus, que tinha se desprendido e por essa razão ele tinha condição de pregar o Evangelho, porque o Evangelho deve ser pregado e há muitas formas de se pregar o Evangelho. E a primeira forma de se pregar o Evangelho, para quem se prega o Evangelho, é viver o Evangelho. Para viver o Evangelho temos que ter convicção do Evangelho de Cristo. E isso nós encontramos na pessoa do apóstolo São Paulo, um homem que tinha convicção, primeira convicção de quem ele era. Ele sabia que ele era barro, ele sabia que ele era servo, ele sabia que ele era humano e que ele precisava da misericórdia e da carência de Deus para cumprir bem o seu ministério. Meus amados irmãos, essa visão é algo sublime e que me chama muita atenção, porque o Evangelho de Cristo tem que ser vivido, tem que ser pregado. Como poderei eu convencer outras pessoas a respeito da salvação se eu mesmo não estou convencido? Como poderei eu convencer outras pessoas a viver o Evangelho se eu mesmo não vivo o Evangelho? Então o apóstolo São Paulo, quando ele entregou a sua vida para Jesus, Paulo, ele se desprendeu, ele abriu mão de tudo que tinha, ele abriu mão do seu conforto, da sua comodidade, dos seus bens, porque para ele o maior tesouro, o maior bem ele já tinha recebido a partir daquele momento, que era Jesus, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, a glória de Deus manifestada na sua vida, como sendo ele um vaso de barro. E o apóstolo São Paulo, a partir desse momento, a partir deste dia, ele passou a viver uma vida diferenciada da vida que ele vivia no passado. Houve uma mudança, houve uma conversão. Paulo, a partir desse momento que teve encontro com Deus, ele adquiriu convicção a respeito da eternidade, porque a eternidade é um tema que quase não se prega. A eternidade é um tema que muitas pessoas não gostam de ouvir. A eternidade é um tema que deve ser arrastado para o nosso meio, que deve ser proclamado para a humanidade, porque a humanidade necessita conhecer a respeito da eternidade, porque a Bíblia fala sobre o céu e fala sobre o inferno, e a eternidade com Cristo e a eternidade sem Cristo. E o apóstolo São Paulo, ele fez questão em suas cartas, em suas epístolas, de explicar, de falar aos seus ouvintes a respeito desse tema e de muitos outros temas que também foi importante e continua sendo importante para nós, para a igreja de Cristo Jesus, para você que prega o Evangelho de Cristo Jesus. Paulo priorizava o reino de Deus, porque Jesus disse na sua palavra: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça. E nós estamos vivendo numa época, hoje, no dia atual de hoje, que as pessoas estão deixando de dar prioridade para o reino de Deus, buscando as suas próprias prioridades, ou prioridade de segundo ou de terceiros, e deixando Deus em segundo lugar. Mas lembramos que Deus tem que ser o centro, porque sem Deus nós não podemos viver, sem Deus nós não podemos agir, sem Deus não seremos abençoados. A palavra fala: se eu não abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Deus tem que ser o centro da nossa atenção, o nosso coração tem que estar seguro, o nosso coração tem que estar voltado para Deus, não somente para Deus, mas também para a sua obra, cuja obra foi confiada a nós. A Bíblia diz que os anjos intentam para realizar esta obra, eles têm vontade de realizar esta obra, e Deus não lhes permite, porque Deus confiou essa obra a mim,
Deus confiou essa obra da evangelização, a obra da difusão da fé, a obra da pregação do Evangelho, das boas novas de Cristo. Ele confiou a nós, a igreja. A missão suprema da igreja é anunciar a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas pessoas estão equivocadas quando se diz a respeito de pregação do Evangelho, porque a mensagem do Evangelho é acompanhada por arrependimento. A mensagem do Evangelho é acompanhada por salvação. A mensagem do Evangelho deve ser pregada a respeito da volta de Jesus, da volta do nosso Senhor. A Bíblia diz que aquele que subiu para o céu também voltará, e voltará com grande poder e com grande glória. A humanidade tem fome, a humanidade tem sede de Deus. Muitas pessoas têm se esquecido da sua missão, têm perdido a sua convicção, e se perguntamos quem ele é, na primeira vez, essa pessoa responderá quem ele é. Se perguntamos na segunda vez, essa pessoa dará uma pausa, pelo menos de 30 segundos, para pensar, para responder quem ele é, porque tem dúvida quem ele é de fato. Mas Paulo não tinha dúvida de quem ele era. Ele disse: eu sou Paulo, eu sou servo de Jesus, eu fui chamado para ser apóstolo, para pregar o Evangelho, para pregar a palavra de Deus, um Evangelho que salva, um Evangelho que cura, um Evangelho que liberta, um Evangelho que transforma, um Evangelho que regenera, um Evangelho que tem poder para mudar a história, não somente de uma pessoa, mas de uma família, de uma nação, um Evangelho que tem poder para mudar a história do mundo. Meus amados, o mundo não precisa mais de intelectuais nem de policiais, o mundo não precisa mais de leis, o mundo está precisando de homens e de mulheres que se desprendam, que se apresentem diante do Senhor dizendo: Senhor, eu estou aqui, pode contar comigo. O mundo está precisando de pessoas cheias do Espírito Santo e que se coloquem na brecha para poder anunciar o Evangelho do arrependimento, o Evangelho da salvação. Eu deixo essa pequena palavra para a reflexão da igreja. Jesus está voltando e nós não podemos comparecer diante do Senhor com as nossas mãos vazias, porque nós vamos prestar conta. A Bíblia diz que nós vamos prestar conta dos dons daquilo que o Senhor nos deu. Pense nisso, reflita nisso, anuncie a palavra de Deus para o seu vizinho, porque você também é um missionário. A missão de evangelizar não é para uma elite, para um grupo elitizado. A missão para evangelizar não é para um grupo específico, simplesmente para os obreiros da igreja. A missão para evangelizar é para a igreja. E missão se inicia dentro da nossa casa. Missão se inicia no nosso bairro. Missão se inicia na nossa cidade. Missão se inicia na nossa igreja, no colégio, dentro do ônibus. Aonde passamos, somos testemunhas vivas, anunciando o Evangelho de Jesus. Eu louvo ao Senhor porque o Senhor tem me elegido. Eu louvo ao Senhor porque o Senhor também tem te elegido. E o Senhor tem te capacitado. Não pense no seu coração que você não pode, que você não é capaz, que você não é suficiente, porque a palavra de Deus nos diz: abre a tua boca e eu colocarei palavras. Basta simplesmente você acreditar que é Deus quem usa, é Deus quem levanta, é Deus quem revela, é Deus quem cura, é Deus quem batiza com o Espírito Santo, é Deus quem envia, é Ele quem chama, é Ele quem capacita. A honra pertence a Deus, a glória pertence ao Senhor, o louvor pertence ao Senhor, as nossas vidas pertencem a Ele, tudo pertence a Deus. E por isso que nós estamos aqui, nesse lugar, diante de Deus, para falar unicamente e exclusivamente de Deus, que Deus é bom, e que as mãos do Senhor não se encontram encolhidas, que as mãos do Senhor estão estendidas para salvar, e que a misericórdia do Senhor é a causa, é a razão da nossa existência, da minha, da sua, da nossa existência. Termina esta palavra dizendo: Jesus te ama. Você que está afastado do caminho do Senhor, você que tem se distanciado dos caminhos de Deus, volta para Jesus, reconcilia com Deus,
Você que ainda não aceitou a Jesus, aceite a Jesus como teu Salvador, porque os dias são maus e a volta de Jesus se aproxima. Você está na fila e quem sabe hoje poderá ser chamado o seu número e você partirá desta vida. E é muito bom que você esteja na presença do Senhor, porque quando o Senhor te chamar, você possa responder que nem Samuel: eis-me aqui, Senhor, eis que eu estou aqui. Meus amados, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.